há pessoas que parecem viver sempre em perda. Perdem dinheiro, perdem controle, perdem oportunidades e mesmo assim o padrão repete-se. Eu vi um vídeo de um homem a dizer que ele queria beber até perder os sentidos. Até perder o seu dinheiro, até perder tudo. Ele queria mostrar que era homem, segundo as palavras dele. Que ele era homem de verdade. À primeira vista, isto até parece ser sobre álcool, até parece ser sobre vícios. Não é um assunto leve, mas se formos um pouquinho mais fundo, podemos dizer talvez que isto seja sobre validação. Ele quer provar força, quer ser visto, quer se afirmar perante o olhar dos outros. Mas ainda assim, não é aí que a coisa termina. Se nós descermos mais um nível, deixamos de falar só sobre validação, deixamos de falar só sobre vício e começamos a olhar para a forma como a pessoa se relaciona consigo própria e com a própria vida. Porque quando alguém fala em perder tudo, como se esse tudo nada fosse, isso já não é sobre comportamento apenas. É uma ausência de relação com valor. Não é só sobre beber, estar o dia todo a levantar copo, embriagar-se. Não é só sobre isso. É sobre não haver, na prática, algo que esteja a ser preservado. E esse tipo de comportamento não é novo. Claro que não é novo, mas eu quero falar aqui um bocadinho deste fenômeno estudado pela sociologia. Autores como Pierre Bourdieu explicam que quando um comportamento ele se repete dentro de um contexto, ele deixa de ser questionado e passa a ser visto como normal. Isso aciona aí qualquer coisa? Passa a ser visto como normal. Ou seja, a pessoa ela não decide de forma consciente. Ela opera dentro de um padrão que já está instalado. E quando olhamos para esse contexto, isso fica ainda mais claro. Porque em ambientes de maior pressão e frustração, certos comportamentos de fuga tornam-se mais frequentes. Não estou dizendo que um lado bebe, o outro lado não bebe, não é sobre isso. Mas quando o dia a dia pesa, muitas pessoas recorrem à forma de alívio imediato, porque também não conhecem outra forma, não existem outras formas disponíveis. E quando as alternativas, enquanto indivíduo e enquanto sociedade, são poucas, os mesmos comportamentos repetem-se. Ou seja, o comportamento desse homem é o que a gente vê muito dentro da nossa sociedade. No mundo também. Mas eu aqui estou falando um pouquinho mais fechado. E aqui entra um ponto muito importante. Há pessoas que, para quem perder, não funciona. Não funciona como travão. A pessoa ela não pensa no sentido de que, poxa, se eu perder tudo é um problema. Isto custou tanto para ter. Se eu perder tudo, isto é um problema. Se eu perder minha saúde, se eu perder minha vida, os meus bens, a minha dignidade, é um problema. Se eu perder dinheiro, perder o controle, se eu perder coisas, isso tudo não é suficiente para interromper esse comportamento de tão enraizado que está. E quando isso acontece, a tendência é sempre ir mais longe. Cada dia vai para mais extremo da situação. Não porque a pessoa não saiba, ela até sabe. Tanto que no dia seguinte existem várias promessas, né? Não farei mais isso, eu não farei mais aquilo, eu não vou beber mais, eu não vou não sei o quê. A pessoa sabe, só que não consegue sustentar esse saber, porque não está integrado.
não está visualizado a nível consciente, nem sequer percebe que está condicionado. E é um custo que já deixou de lhe pesar, já não importa. E isso levanta uma questão profunda. O que é que naquela vida está a ser protegido então? Porque quando existe relação com o valor, com o corpo, com o tempo, com o dinheiro, com a própria imagem, há um limite. Existe um limite natural. Há uma contenção, há uma espécie de daqui eu não passo. Quando isso não existe, o comportamento ele deixa de ser uma escolha pontual e passa a ser uma forma de estar. Então, é aqui mesmo onde isto deixa de ser só sobre o álcool. Isto aparece no dinheiro, na forma como se ganha, na forma como se gasta, na forma como se perde, aparece nas decisões, no que se sustenta ou no que se abandona, aparece nas oportunidades, que muitas vezes nem sequer são vistas, porque não há clareza suficiente para reconhecer essas oportunidades quando elas aparecem. Até são vistas como chatice. Na economia comportamental, por exemplo, fala-se também sobre a mentalidade de escassez. Quando a pessoa vive tanto tempo em falta que passa a tomar decisões focadas no imediatismo, sem a capacidade de preservar ou projetar no longo prazo. Então, o ponto aqui nem é julgar o comportamento, é perceber o padrão por detrás desse comportamento. Porque quando alguém vive sem lógica de preservação, vive em perda. Vive em perda. É um abandono muito grande de si próprio. E essa perda não é só numa noite, é ao longo do tempo. E isso não é sobre pobreza ou riqueza. É sobre relação com o valor, aquilo que vais construir ao longo da vida. E como eu disse, não é sobre riqueza ou pobreza no sentido material da coisa. É sobre a caminhada, é sobre as escolhas inconscientes que o indivíduo faz e pensa que está tudo bem. Nem percebe a autodestruição. Quer dizer, percebe, mas não sustenta. Ou então, percebe o mal-estar, mas não faz o relate de uma coisa com outra. Não percebe que este comportamento é que está a levar a esta situação de não prosperidade, vamos assim dizer, de não abundância, de falta de saúde, de falta de bens próprios, falta de conforto, falta de progresso, acho que é a melhor palavra. E enquanto isso não é visto, o padrão vai se manter. O padrão vai se manter. Pior que é normalizado. Então, a consciência é sempre a palavra de ordem. Enquanto Carl Jung dizia assim, deixa eu ver se eu consigo parafrasear da forma correta, mas se não conseguir, pelo menos a ideia está lá. Enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele vai guiar a sua vida e tu vais chamar isso de destino. Ou de azar, neste caso. Estou a adicionar o azar. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, fica aqui comigo, subscreve no canal, coloca um like, ajuda-me a difundir a mensagem, porque é muito importante que nós, como seres individuais, nos autopercebamos, para que nós possamos ter uma vida melhor, para a gente perceber até onde foi o molde social e familiar e onde somos nós de verdade. Meu nome é Maria da Conceição José dos Santos Oliveira, eu sou comunicóloga, autora e falo sobre consciência aplicada e desenvolvimento humano, não só a nível social, mas a nível empresarial.